boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal e eu queria trazer para vocês aí uma matéria muito importante do dia de hoje, dia 28/5, não é? Essa matéria daqui nesse site, o Health Policy Watch, né? E eu peguei de um canal de uma irmã nossa que postou aí no grupo e eu queria falar sobre essa assembleia na OMS, na ONU. E é muito interessante o que foi colocado aqui, proposto às nações, né? Eu já falei do Pacto Global e etc. E digamos que foi reduzido o prazo, né? Essa proposta aqui, irmãos, foi proposta pelos Estados Unidos da América para a OMS, para que por meio desse órgão internacional seja proposto às nações do mundo inteiro se elas concordam. E como vai ser, né? Olha só, a própria matéria diz. A Assembleia aprova processo para atualizar o Regulamento Sanitário Internacional sobre resposta à PAN. Vamos lá. Diplomatas aprovam o complexo processo que usarão para atualizar as regras juridicamente vinculativas entre as nações para responder a emergências globais de saúde, como PANs de corona, né? E aí a palavra aí. Genebra. A Assembleia Mundial da Saúde de 194 países aprovou uma resolução na sexta-feira que reduz pela metade o período de 2 anos para que as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional entrem em vigor para apenas 1 ano. Sim, significa que, né, como que é o cronograma? As nações do mundo inteiro vão ter que dar suas ideias e se prepararem, na verdade elas têm que se adequarem, propor ideias políticas para esse regulamento que será proposto até 2023, no início de 2023, e elas terão este ano e o próximo, né, 1 ano, aí para revisarem isso, propor ideias, se adequarem para que o plano entre em vigor em 2024. Tá aqui no final da matéria, não vou ler tudo porque ela é bem extensa, o cronograma é esse, ó. De acordo com o cronograma estabelecido na decisão de terça-feira, tudo e qualquer Estado-membro pode apresentar sua proposta de revisão das resoluções de saúde internacional ao novo grupo, né, da OMS até 30 de setembro de 2022. O grupo analisará as propostas e elaborará um relatório a ser analisado pelo Conselho Executivo da OMS em sua reunião de janeiro de 2023. Paralelamente, o Comitê de Revisão do RSI de especialistas também concluirá seu trabalho e fará recomendações até o início de 2023. O objetivo, disse o alto funcionário americano ao Health Policy Watch, é colocar tudo isso na mistura. Então o processo de negociação dos Estados-membros pode realmente acontecer a sério. Embora as negociações do RSI ainda demorem pelo menos 2 anos, sem incluir o ano para que quaisquer novas emendas entrem em vigor, há um delicado equilíbrio que deve ser observado, disse o funcionário, referindo-se às preocupações que surgiram nas negociações com o governo africano, grupos e outras nações na semana passada. Temos que nos mover com um senso de urgência e um senso de propósito. Mas, francamente, essas também são questões tecnicamente complexas relacionadas a muitos desafios de implementação, não apenas no poder executivo, mas nos poderes legislativos dos governos. Portanto, temos que dar a devida consideração aos tópicos também. Tecnicamente, está falando que, as nações vão ter que se dobrar, se adequar para isso aí. Agora, olha só, essa parte aqui, né, do presidente da Assembleia. Estou tão animado, disse o presidente do comitê e especialista veterano em saúde pública, o Dr. Hiroki Nakatani, abre aspas, por podermos adaptar essa resolução muito importante por consenso. Ninguém foi contra. Ninguém foi contra, todo mundo aprovou e foi aplaudido assim, de forma impressionante. Olha só, pouco antes da adoção da resolução, Colin McLeaf, o vice-diretor do Escritório de Assuntos Globais do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, explicou uma série de mudanças técnicas que foram alcançadas para facilitar a aprovação da resolução. Essas incluíam dar às nações tempo adicional para consideração, ou seja, estou dando tempo para as nações se prepararem, porque vai ser imposto às nações. Até 10 meses, em vez de 9, para rejeitar ou expressar reservas sobre quaisquer futuras emendas que seriam adotadas.
As nações também teriam até 12 meses, o dobro da sugestão anterior de 6 meses, para garantir que implementassem quaisquer emendas para essa resolução de saúde internacional que entrasse em vigor recentemente. Também foi acrescentado um parágrafo, disse ele, que insta as nações a colaborarem umas com as outras na prestação ou facilitação de cooperação técnica e apoio logístico, particularmente no desenvolvimento, fortalecimento e manutenção das capacidades de saúde pública exigidas pelo Regulamento Sanitário Internacional. Então tá aí, ou seja, as nações têm agora, tem um ano para se preparar e elas estão recebendo um ano. Vocês têm um ano para se adequarem, né? Em um ano, ou seja, em 2023 até 2024, a própria matéria aqui na frente, ela diz que esse intervalo, na verdade, é de 2 anos, né? Então, o ideal é que esta regulamentação por meio da OMS vai ser realmente retificada, né, no mundo em maio de 2025. Então, ali em 2025, pronto, tá tudo pronto, já entra em vigor. E aí já não tem mais jeito. Então eles estão tendo esse intervalo para as nações se adequarem, ou seja, porque como que vai ser isso? Vamos supor que, né, nesse ano, no Fórum Econômico Mundial, o Bill Gates, junto com um ex-diretor lá da Pfizer, né, que falou de colocar um chip dentro dos remédios para entrar no corpo humano, para quando esse chip estivesse dentro do corpo humano, as pessoas recebessem informação em tempo real, né, as empresas, o governo, o Estado, o médico, sobre o que essa pessoa está passando e etc e tal, em tempo real e pudesse lidar caso a pessoa tivesse um problema, não é? Então você imagina o que pensam esses psicopatas. E esses psicopatas, né, como Bill Gates, disse que agora as nações, né, para conter o surto, por acaso o Bill Gates ele é o maior investidor, né, quem mais banca, dá dinheiro para a Organização Mundial da Saúde é Bill Gates. Então vocês já sabem quem é que vai mandar no negócio, né? Quem banca hoje, quem dá dinheiro, mas quem é que financia é que manda, não é? Aquele que recebe emprestado é escravo de quem presta. Isso está na Torá, está na lei do Eterno. Todo mundo entende isso. E aí a proposta é que agora as nações trabalhem com mapeamento genético. Vai ter que mapear, vai ter que fornecer tecnologia, suporte técnico, médico, para que as pessoas tenham o seu mapeamento genético. Ou seja, os governos terão a genética de toda a sua população guardada num banco de dados. E a OMS vai ter acesso a isso, assim como as empresas farmacêuticas. E aí, junte com o chip que o ex-diretor da Pfizer quer colocar nas pessoas, né? Junta isso, o mapeamento genético do Bill Gates, e isso aqui que vai ser imposto dentro de 2 anos, onde vai ter um governo mundial que, por meio da ciência e da saúde, eles vão implantar uma ditadura mundial. E eles estão dando 2 anos para as nações se prepararem de forma logística, como a matéria diz, é porque eles querem que a logística esteja pronta. Olha, quando nós decretarmos um problema para vocês, nós queremos que vocês estejam prontos, com seus exércitos bem postos, preparados, para quando a gente decretar que tem um surto em cidade tal, vocês têm que ter a logística para nós mandarmos nosso pessoal, instalarmos nossas bases, abrirmos escritórios, centros médicos, né, postos de saúde, e tenhamos proteção policial do exército e etc e tal, uma logística para que os medicamentos e tecnologias que precisemos para usar naquela população chegue rapidamente, não é? De que forma e uma cooperação, um meio de comunicação rápida e eficaz entre o governo e entre a OMS, entre o órgão que vai estar lá com esse governo, também assim como o Ministério da Saúde, a distribuição no Estado, etc. E é isso que se trata, isso aqui, entendeu? E aí eu lembro vocês, vejam um vídeo que eu fiz anteriormente, e aí vocês vão entender o que esses camaradas estão planejando. Não é à toa que o Klaus Schwab fez uma ameaça ao presidente do Brasil, né, de que, olha, nós temos os meios para impor isso sobre qualquer pessoa, sobre qualquer nação. Irmãos, eles não estão falando isso da boca para fora, eles conseguiram um tal poder, eles controlam tudo no mundo hoje.
E as nações estão em dívida, as nações devem a eles. Então imagina que o mundo inteiro vai aceitar isso, vai assinar isso. Só o Brasil que não. Eu duvido, tá? O Brasil vai assinar sim, porque você já viu, né, que mesmo que o Bolsonaro não queira, a Câmara, o STF, todo mundo já assinou pacto com a ONU, todo mundo está ali bem alinhado com a agenda, e o Bolsonaro, querendo ou não, a coisa vai andar. Ele não tem força contra o sistema, entendeu? Ninguém tem. Então eu quero que vocês pensem nisso, e eu quero dizer para vocês, demonstrar para vocês um detalhe muito importante aqui. E eu vou abrir o Telegram, porque eu coloquei hoje para vocês aí uma matéria, não é? E eu acho que vale a pena revisar. Vamos lá, esse fulaninho aqui, ó. É um vídeo, não é? Da França. Emmanuel Macron pede que se delegue à OMS toda a soberania e autoridade francesa de se tomar decisões no campo de saúde. A governança global está sendo criada e ela vai começar com saúde. Por que não delegar os cuidados com a Amazônia para a ONU e em seguida para a garantia da proteção climática? É assim que vai ser, né? Eles vão criar problemas sem parar, cansar a população e depois vão dizer, só tem um caminho. Entrega nas mãos dos cientistas. O órgão onde estão os maiores cientistas, né, que comanda a ciência mundial, o símbolo da ciência mundial, é a OMS. E as pessoas não se tocam que esse acordo, ele não se trata só de surto de vírus, não é isso. O próprio relatório do pacto diz que se tiver surto de qualquer doença, a OMS... Vamos lá. É o seguinte, eu vou explicar para vocês uma coisa muito simples. Eu já falei para vocês sobre o caso de o exército tomar o poder num país, né? Então eu já expliquei, vocês sabem que quando vem essa mídia aí porca falando que teve uma ditadura militar, foi aquela coisa toda, teve. Só que quando o exército está no poder, o que vale é o Código Militar, né? O Código Militar, quando o exército está no poder em tempos de calamidade, a Constituição não é válida. Ela está abaixo da Constituição Militar. Perfeito. Em caso de PAN no mundo, significa que as nações, a lei que está lá, a Constituição do Brasil, a Constituição Federal, ela deixa de valer e ela fica submissa às leis da OMS. E aí, neste caso, o presidente da república desse país, ele também está submisso ao órgão, à OMS. Então, se o presidente da OMS, o Tedros Adhanom Ghebreyesus, falar que a partir de hoje ninguém sai, ninguém entra em São Paulo, não importa o que o presidente do Brasil fale, quem manda é ele, porque é um surto, foi decretado um surto. E quem propôs essa coisa maligna foi os Estados Unidos, assim junto com o Reino Unido, né? E acredite, a China também quer isso, a Rússia, a França, né, a União Europeia quer isso. Então, se você acha mesmo que o Brasil falar não quero e não vou, se esses camaradas se juntarem e quiserem esmagar o Brasil, eles vão fazer. Por isso que eu estou falando para vocês, isso é não para que vocês tenham medo, mas para que vocês confiem somente em Deus, confiem somente no Eterno e em seu Filho Jesus Cristo, Yeshua. Não tem outra saída para nós. A palavra de Deus diz lá em Daniel 2, isso mesmo, a estátua de Nabucodonosor, no capítulo 2, que lá nos pés, né, esse mundo aqui agora, eles têm esse prazo, eles vão se reformular e o mundo vai se juntar em 10 blocos, 10 reinos. Porque quando tiver 10 reinos, é muito mais fácil de tomar decisão. Porque serão só 10 líderes que vão dizer assim, nós queremos. E se um ou outro falar que não, os outros se juntam, destrói aquele lá, derruba e pronto. Entendeu? Por isso que eles querem juntar, criar reinos, criar blocos econômicos e acabar com a soberania nacional. É que haja apenas um banco central para cada continente e controle todo o continente. Não exista mais o Brasil, a Argentina, o Chile, a Colômbia, Equador, Venezuela. Exista o Reino da América do Sul. Entenderam agora?
Por isso esses conflitos, essa inflação louca, e esses conflitos vão aumentar, a crise de abastecimento da China, as coisas não vão chegar na China, forçando as nações então a se fecharem e a vender somente para países próximos para conter a inflação, não é? E também para se protegerem financeiramente, porque não terão como, elas vão ter que criar dentro do seu próprio país, porque não poderão, por um período de tempo, depender mais dessas importações de fora. Porque durante guerras, o mar fica fechado, tem conflito, não tem como chegar coisas e sair coisas. Então vocês entendem a armadilha que está sendo armada para as nações e não tem onde sair. Entendeu? E é um governo, está sendo estabelecido no mundo um governo mundial. Começa por meio da ciência e depois eles vão tomar tudo. E aí, como em tempos de PAN, o que vale é a lei da OMS e não a constituição do seu país, aí se tudo fica sob o poder da OMS. O exército vai ter que obedecer ao OMS, eles vão usar a própria força e o poder do país contra a população daquele país. Vocês entendem que esse aqui, irmãos, eles sugaram as nações estão devendo horrores para a indústria das armas, para a indústria farmacêutica, para essas elites que estão no topo do mundo, que emprestou dinheiro, o FMI, o Banco Mundial, e tá tudo infiltrado. Quem comanda essas coisas aí são essa elite maligna, são servos de Ra-Satã, de Satanás. E agora, esta proposta é para que as nações, os seus presidentes e povos entreguem todo o seu poder, toda a sua riqueza, os seus exércitos, a sua política, os seus recursos nas mãos de um governo mundial da OMS. E diga para eles, ó, cuidem de nós confiamos em vocês, estamos entregando tudo. E aí este homem, que vai subir ao poder em breve, terá o poder total do mundo nas suas mãos, inclusive das armas desses países. Se não é um sinal para você o que está acontecendo, pelo amor de Deus, você precisa acordar de uma vez por todas. Isso aqui é algo surreal. É surreal como o mundo inteiro jaz no maligno. Se antes não, agora é mais do que nunca. Tá tudo na mão do maligno. E eles estão todos com um só pensamento: entregar o seu poder e trono à besta. Mas, no final do reino deles, virá uma pedra dos céus e sem o auxílio de mãos humanas, que vai bater nos pés da estátua e vai esmigalhar todos os reinos. Jesus não contará com a ajuda de ninguém, vai ser ele sozinho e ele vai destruir esse império do mal. Fiquem firmes, porque está chegando os momentos finais da história.